Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Como obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Certamente você já ouviu essa pergunta em várias oportunidades, principalmente recentemente em se tratando de Botafogo de futebol e regatas. Antes de falarmos a respeito da escalação provável para o jogo contra o Santos, convido a você que se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal, compartilhe o canal nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com os familiares, com os amigos, com as amigas. O canal Fabiano Bandeira em pleno crescimento. A próxima meta é passar dos 20 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso, apesar de tudo, é gigante. Estamos bem próximos dos 19 mil. Vamos ver se a gente bate hoje? Vamos tentar. É uma força aí que vocês dão ao canal. E claro, deixe o like, isso é fundamental para que o canal cresça também, porque assim o YouTube distribui os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, que só fala a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E falando em live, ontem teve uma live especial aqui no canal, depois saí direto para a live lá na Rádio Botafogo com o Társilo e também depois uma participação do André Botafogo e do meio para o final participação também do Falcão. Foi muito bacana, falamos bastante a respeito de Eduardo Barroca e principalmente de esquemas táticos que o Botafogo pode utilizar nessa reta final no Campeonato Brasileiro, galera. Infelizmente, a situação é muito crítica, mas o técnico Eduardo Barroca também não parece estar convicto das ações, tentando pelo menos mudar de alguma forma a escalação para que o Botafogo faça jogos dignos na reta final do campeonato. Por exemplo, ontem o meu amigo Thiago Veras, da Rádio Tupi, soltou a provável escalação do Botafogo para a partida de domingo às 16 horas, amanhã, contra o Santos na Vila Belmiro. O Botafogo deve ir a campo com Diego Cavalieri no gol, Kevin na lateral direita, Marcelo e Canu na zaga e Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio-campo, Zé Wellison, Caio Alexandre e Bruno Nazário, com Kelvin, Babi e Pedro Raul. Aqui eu já vou fazer críticas a essa escalação. Depois eu colocarei para vocês a escalação utópica que eu faria por conta dos problemas comportamentais do time e depois a escalação que eu faria baseado no grupo todo, já que é assim que o Barroca vai fazer. Então eu vou traçar aqui um paralelo colocando os melhores dentro desse quesito, ao meu ver. Na escalação do Barroca, com Kevin e Vitor Luiz nas laterais, Marcelo e Canu na zaga, Zé Wellison, Caio e Nazário no meio, Kelvin, Babi e Pedro Raul no ataque, eu não vejo um esquema tático que consiga fazer com que esse time se desenvolva. Por exemplo, no 4-2-3-1, teríamos que ter o Zé Wellison ao lado do Caio por dentro no meio, com o Bruno Nazário como meia central. Ok. Só que aí o Babi teria que jogar aberto de um lado e o Kelvin aberto de outro lado, com Pedro Raul mais à frente. Não vou nem falar neste momento da parte técnica do Kelvin, que não convence. Mas o Babi já provou que não pode jogar aberto, que ele vai mal por ali. Então, se o Botafogo jogar no 4-4-2, tendo as duas torres gêmeas mais à frente, então seria uma linha com os dois laterais, Kevin, Vitor Luiz, Marcelo e Canu na zaga. E na outra linha o Botafogo teria Bruno Nazário aberto, com Caio Alexandre, Zé Wellison por dentro e o Kelvin aberto pelo outro lado. Aí teria Pedro Raul e o Babi mais à frente. Nazário já provou que aberto também não tem a mínima condição de jogar. Não consegue apoiar de forma eficaz, tampouco defender e ajudar ali o lateral direito Kevin na recomposição. Então também não dá para jogar nesse esquema. Talvez com o time que o Barroca escalou, o Botafogo possa fazer uma vergonha menor contra o Santos, jogando naquele 4-1-3-2 que eu venho falando sempre. O Kevin na lateral, Marcelo, Canu na zaga e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Zé Wellison fazendo o movimento horizontal para ajudar o meio-campo e a descida dos meio-campistas, não pontas, porque à frente dele teríamos o Caio Alexandre centralizado, o Nazário um pouquinho aberto para o lado direito, o Kelvin um pouquinho aberto para o lado esquerdo,
com o Pedro Raul e o Babi mais à frente. Aí, nesse esquema, o Zé Wellison fazendo esse movimento horizontal faria com que o Nazário não tivesse que recompor até a linha de fundo. E a mesma coisa o Kelvin pelo outro lado. Ocorreria ali uma espécie de triângulo. Kevin, Zé Wellison e Bruno Nazário. Do outro lado, Vitor Luiz, Zé Wellison e Kelvin, para que possa haver uma recomposição. Só que o Botafogo tem que jogar com a bola no pé também. E esse time não me convence que vai ter aproximação, criação de jogadas e saída em velocidade na hora que o Santos der espaço, principalmente as costas dos laterais. E lembrando que o Santos pode ter, por um lado, se o Cuca mesclar pelo menos o time, o Marinho numa ponta e, por outro lado, o Soteldo na outra ponta. Imaginem o Soteldo descendo pela ponta esquerda, passando as costas do Kevin, se não tiver proteção por ali. E o Marinho pela ponta direita, com a perna trocada, passando as costas do Vitor Luiz também, se não tiver proteção por ali. Então já não gosto da escalação do Barroca. Infelizmente, o Botafogo não parece que vai fazer um bom jogo. E por mais que todo mundo já tenha jogado a toalha, ou grande parte da torcida já tenha desistido da competição, o Botafogo tem que ser digno, tem que ser organizado, tem que ser disposto dentro de campo, não pode fazer feio, não pode voltar goleado lá de Santos. Tem que ter postura, porque a camisa ainda é pesada. O meu time utópico, por conta do comportamento dos jogadores, eu até falei aqui ontem, Cavalieri no gol, alguém na lateral direita, eu até brinquei com o Cone na lateral direita, mas alguém por ali, o Canu na zaga ao lado do Souza, com o Vitor Luiz na lateral esquerda, tendo o Hugo para entrar a qualquer momento. Vitor Luiz irritando muito, o Hugo já pode entrar até no primeiro tempo. Zé Wellison com Caio Alexandre, o Zé Wellison com Romildo e Caio Alexandre mais à frente, Lecaros de um lado, o Enio do outro lado e o Rafael Navarro ou o Matheus Nascimento de centroavante. Esse seria o meu time utópico para a partida contra o Santos e para provavelmente a sequência do Campeonato Brasileiro. Já que o Eduardo Barroca resolveu utilizar os baladeiros, então eu faria o time da seguinte forma. Eu vou dar aqui 2 esquemas para vocês com a formação, ao meu ver, ideal para este momento, para que o Botafogo não faça tão feio. O primeiro time em 4-4-2, com Cavalieri no gol, Marcelo na lateral direita, Canu e Souza na zaga e Vitor Luiz na lateral esquerda, Lecaros aberto, Caio Alexandre, Zé Wellison por dentro, com o Enio aberto do outro lado. Então aí as 2 linhas de 4. Mais à frente, Babi e Pedro Raul. Assim o Botafogo conseguiria fechar bem o meio, fechar bem as alas e prenderia 2 zagueiros do Santos, né, com os 2 centroavantes do Botafogo, e teria saída rápida no contra-ataque com o Enio e com o Lecaros. Não estou falando nem da parte técnica, estou falando do mínimo, que é a velocidade. Esse seria o meu time em 4-4-2. Ou então, em 4-2-3-1, utilizaria o Marcelo na direita, com o Canu e o Souza na zaga e o Vitor Luiz na lateral esquerda, Zé Wellison, Caio Alexandre e o Cezinha mais à frente, como meia central, que até foi uma ideia ontem do Falcão lá na Rádio Botafogo, ele lembrou do Cezinha, e aí numa ponta o Lecaros, na outra o Enio, e um atacante seria o Pedro Raul ou o Matheus Babi, aí já que ele está usando os baladeiros, ou então os que não estão jogando bem, pode ser Matheus Babi ou Pedro Raul. Mas a minha tendência seria escalar esse time em 4-4-2, porque com as 2 linhas de 4, você consegue dificultar mais as ações de penetração do adversário na zona defensiva do Botafogo. Seria, então, repetindo, o Marcelo na direita, Canu, Souza na zaga, Vitor Luiz na esquerda, Lecaros aberto, Caio Alexandre, Zé Wellison por dentro, Enio aberto e Pedro Raul e Matheus Babi mais à frente. Infelizmente, a gente praticamente já jogou a toalha, como eu já disse aqui neste vídeo, mas faz parte do trabalho, faz parte da interação, chegar aqui com muita dignidade, com postura e conversar com vocês, debater a respeito do time do Botafogo, porque, como eu já disse, o Glorioso tem que ser digno dentro de campo, porque tem 5 milhões de torcedores observando essa camisa. Essa camisa não pode ser esculachada. Os dirigentes têm que ter isso em mente, o treinador e comissão técnica também, e os jogadores também, galera. Eu estou fazendo aqui um trabalho muito sério, sempre falando a respeito do Botafogo.
em todos os aspectos. Então, com muito respeito, muita educação, como foi ontem também, deixa aí o seu comentário, discordando do Barroca, concordando com o treinador. E eu reitero, o Botafogo tem que contratar logo o diretor de futebol, porque o diretor de futebol tem que definir se o Barroca e o Túlio continuam ou se eles saem e por que isso deve acontecer. E devem contratar também o novo treinador em caso da saída do Eduardo Barroca, para que o planejamento seja bem feito, porque alguns jogadores que vão jogar essa reta final no Campeonato Brasileiro no Botafogo não devem permanecer. E o Botafogo tem logo depois do Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual e também Copa do Brasil. O Botafogo tem que passar pelo menos nas fases iniciais da Copa do Brasil, já que isso rende uma boa grana e o Botafogo não pode desperdiçar um centavo, porque a temporada de 2021 vai ser complicadíssima. Lembrando que eu não gostei de uma parte que entrou na matéria do UOL ontem sobre o diretor de futebol, dando conta de que alguns nomes que passaram recentemente pelo Botafogo estão no radar. Espero que não seja alguém que passou pelo Botafogo, espero que o Botafogo contrate alguém competente e que faça um grande trabalho para que possamos passar por tudo isso de uma forma mais sólida e que o Botafogo volte ao protagonismo em breve. Meus amigos, um grande abraço, saudações alvinegras, estamos muito juntos. Valeu, fui! You make me